Um minuto de silêncio aqui pela avó do nosso presidente. Só estamos aguardando um detalhezinho para a gente iniciar. Mas já temos número, né? E já temos as convidadas presentes. Então, nós vamos iniciar. E também o vereador Tuma, através do grupo de vereadores, diz que ele não vai cancelar absolutamente nada. Então, nós vamos dar início também à nossa CPI. É só aguardar um instantinho. Isso mesmo. Linda. Linda. Couri. Moherdai. Bom, quem que está presente? É Edir, Sandra, a Juliana e a Soninha. Pronto. Tem mais, vereadoras? Vereadoras? Obrigada, Juliana. Obrigada, secretaria. Doutora, a CPI, a TV Câmara fez todo o material publicitário para a CPI. Então, eles vão passar um vídeo. Nós já mandamos o pessoal da comissão, né? Pediu que a gente mandasse antes para apreciação, para não mostrar na reunião pública. Mas eu não recebi. Não, eles mandaram agora de manhã. Nós mandamos, acho que ontem no final do dia. Não, eu vi agora de manhã. Toda a campanha, né? Então, Não se vi. vocês quiserem avaliar Mas com depois calma, eu vou ver e depois a gente fala, Isso, tá tá bom? bom? Obrigada. não Bom, passa nada aqui, não, só para a gente... Bom, com a presença das vereadoras Sandra Tadeu, Edir Salles, Juliana Cardoso, vereadora Noemi... Não, vereadora Soninha, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária virtual da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os problemas relativos à violência contra a mulher no âmbito do município de São Paulo, no processo RDP número 08010 de 2017. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, link auditórios online. A pauta. Nós teremos a oitiva dos convidados. O Grupo de Atuação Especial do Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, GEVID, com as presenças confirmadas da doutora Silvia Chaquian, de Toledo Santos, promotora de Justiça e secretária do GEVID, e a doutora Juliana Mendonça Gentil Tocunduva, promotora de Justiça da Casa da Mulher Brasileira. Teremos também a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a CMDHC, presença confirmada, a senhora Maiara Matias da Silva, secretária executiva adjunta de Políticas para as Mulheres, e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as SMADs, com o senhor Douglas Gualberto Carneiro, secretário adjunto. Iremos agora, então, passar um vídeo produzido pela Câmara. Não, antes de nós passarmos o vídeo, eu gostaria que nós fizéssemos todas um minuto de silêncio pela morte da avó do nosso presidente, Eduardo Tuma, a senhora Linda Couri Moherdai, que faleceu hoje, se não me falha a memória. Então, vamos ter um minuto de silêncio. Por favor.
Bom, podemos, então, dar o início aos trabalhos da CPI, onde iremos passar um vídeo produzido pela TV Câmara com algumas instruções para um bom andamento da nossa reunião. Peço desculpa aos convidados, aos participantes, mas sabe... Antes de iniciarmos a transmissão pelos auditórios online e redes sociais, por favor, 1 minuto de sua atenção para essas orientações. Caso você esteja usando um celular, coloque-o na horizontal. Procure um ambiente com pouco ruído e dê preferência para fones de ouvido com microfone embutido. Se o sinal da internet estiver oscilando, desligue a câmera para não prejudicar o seu discurso. Evite gravar com o celular alto ou baixo. O ideal é manter o aparelho na altura da sua visão. Mantenha o microfone desligado. Só ative quando for falar ou pedir a palavra. A partir do momento em que a Rede Câmara entra na reunião, todo o seu conteúdo começa a ser gravado. Se você está presidindo esta reunião, a Rede Câmara aguardará o seu comando para iniciar a transmissão para o público. A Rede Câmara deseja uma ótima reunião a todos. Manda vir aqui. Bom, então, eu gostaria que se todas os nossos convidados, em primeiro, aqui está a nossa promotora, a doutora Silvia Chaquian de Toledo Santos, promotora de Justiça do GVID. Isso mesmo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Podemos... estou vendo ali. Tá, então, eu queria dizer aos nossos convidados que após... nós iremos fazer ali de uma vez só, todos, cada um por si, cada um de uma vez, irá fazer a leitura do termo de compromissos aqui da CPI. Então, iremos começar com a doutora Silvia Chaquian de Toledo Santos. Vai aparecer o termo na tela. Pois não. Aí você poderia ler esse termo para nós? Isso. Eu, Silvia Chaquian de Toledo Santos, convidada para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os problemas relativos à violência contra a mulher no âmbito do município de São Paulo, processo RPP 010-2017, comprometo-me sob as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal, e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo o que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 23 de junho de 2020. Muito obrigada. Eu queria também que a doutora Juliana Mendonça Gentil Tocunduva, promotora de justiça da Casa da Mulher Brasileira, também pudesse estar fazendo essa leitura já. Tá bom. Posso começar? Sim, faça favor. Obrigada. Termo de compromisso, eu, Juliana Mendonça Gentil Tocunduva, convidada para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os problemas relativos à violência contra a mulher no âmbito do município de São Paulo, processo RDB número 010/2017, comprometo-me sob as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 302 do Código de Processo Penal, a dizer tudo o que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 23 de junho de 2020. Muito obrigada, doutora Juliana. Agora eu também gostaria que a senhora Maiara Matias da Silva, secretária executiva adjunta de Políticas para as Mulheres, pudessem também fazer essa leitura do termo de compromisso. Cadê a Maiara, que já é a nossa convidada de sempre aqui? Pode ler. Boa tarde a todas, boa tarde, vereadoras. Vou proceder à leitura do termo de compromisso.
eu, Maiara Matias da Silva, convidada para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os problemas relativos à violência contra a mulher no âmbito do município de São Paulo, processo RDP número 010/2017, comprometo-me sob as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 23 de junho de 2020. Muito obrigada, Maiara. E agora eu queria que o senhor Douglas Carneiro, secretário adjunto da ESMADES, também fizesse essa leitura. Ele já está conosco? Estou aqui. Boa tarde, vereadora. Oi, você está bom, Douglas? Boa tarde. Bom dia, eu não almocei ainda. Também não almocei. Bom, eu, Douglas Gilberto Carneiro, convidado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os problemas relativos à violência contra a mulher no âmbito do município de São Paulo, processo RDP número 10 de 2017, comprometo-me sob as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 23 de junho de 2020. Bom, então, para nós iniciarmos, nós vamos iniciar com a doutora Silvia, que eu gostaria, doutora, que a senhora falasse uns 10 minutos, mais ou menos, como que a senhora desenvolve esse trabalho com a sua equipe na questão da violência da mulher, e que você fizesse umas considerações gerais, assim, bem sucintas, para que depois a gente pudesse fazer algumas perguntas. Pois não. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de poder compartilhar algumas considerações aqui sobre o trabalho no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, cumprimentar as parlamentares responsáveis por essa CPI, Sua Excelência, a presidenta Sandra Tadeu, a relatora da CPI, vereadora Soninha Francini, a vice-presidenta Juliana Cardoso, que também está aqui presente, vereadora Patrícia Bezerra, já vi que representada aqui, salvo engano, pela Elisete, a Noemi Nonato, aqui presente, vereadoras também Ruth Costa e Edi Salles. Queria cumprimentar também Maiara e Douglas, aqui presente, cumprimentar minha colega de Ministério Público, doutora Juliana Gentil, que faz um trabalho excepcional à frente da Casa da Mulher Brasileira, e a equipe do setor técnico do Ministério Público, formada pelas assistentes sociais, Cíntia, Maria José, Diva, Wagner, que estão acompanhando todas as reuniões aqui desde o início dessa CPI. Eu queria, presidenta, se me permitir, iniciar fazendo alguns esclarecimentos que eu reputo importantes, até para que todos entendam o trabalho do Ministério Público, a atuação do Ministério Público, que tem atribuições diversas, ela se divide em diversas áreas. O Ministério Público tem sido especialmente demandado nesse período de pandemia que nós atravessamos, e é um trabalho que está sempre e estará sempre orientado pela defesa da sociedade, do regime democrático, atuando na proteção nas mais diversas esferas, do patrimônio público, do combate à corrupção, do combate ao crime organizado, dos crimes financeiros, da proteção do meio ambiente, do consumidor, da habitação e urbanismo, do patrimônio cultural, da saúde pública, das populações vulneráveis, como a infância e juventude, idosos, pessoas com deficiência e também, e aí que diz muito respeito ao nosso trabalho aqui hoje, de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E nessa área específica da proteção desse grupo vulnerável formado por, sobretudo, meninas e mulheres que sofrem violência doméstica e familiar no âmbito das relações, no âmbito dos espaços domésticos e familiares, essa atuação dentro do Ministério Público também é compartimentada. Nós temos o Centro de Apoio Criminal, vinculado ao núcleo de gênero, que é, digamos assim, um braço da Procuradoria-Geral, é um órgão de assessoria à Procuradoria-Geral e que tem um trabalho de orientação das políticas institucionais dentro do Ministério Público, elaboração de pesquisas, articulação com os colegas, com os promotores e promotoras por todo o Estado, a elaboração de notas técnicas, como a nota técnica última
lançada a nota técnica raio-x da violência doméstica durante o isolamento. Portanto, essa nota técnica ela foi produzida por esse órgão de assessoria à Procuradoria-Geral de Justiça. Existe um outro, nesse compartimento, nessa função compartimentada dentro do Ministério Público, nós temos a função do Ministério Público junto à Casa da Mulher Brasileira, a promotoria da Casa da Mulher Brasileira, que fica ao encargo da doutora Juliana, e aí não vou me estender porque ela vai fazer uma apresentação a esse respeito. E temos, finalmente, a atribuição da Promotoria Especializada de Violência Doméstica e Familiar, que possui na capital 20 cargos de promotores e promotoras de justiça distribuídos nas 8 varas especializadas de violência doméstica e familiar. E mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho. Mas eu queria, antes disso, dizer que nesse período, vereadora, de pandemia, que nos impõe uma realidade nova, né, onde são acentuadas as desigualdades sociais, são aprofundadas as vulnerabilidades que são pré-existentes, né, que nós já conhecíamos. Estou vendo a vereadora, minha queridíssima parceira Patrícia Bezerra, de longa data, parceira de muitas lutas. É um prazer vê-la aqui nessa oportunidade, vereadora. E eu dizia, essa pandemia acentua essas vulnerabilidades e aí, falando nessa nossa área de atuação, coloca, sem sombra de dúvidas, meninas e mulheres em situação ainda mais crítica, o que, aliás, já aconteceu, já foi verificado em outros países, né? Então, em razão disso, o Ministério Público também tem desenvolvido ações institucionais e interinstitucionais para esse período específico de pandemia. E aí eu queria citar, em primeiro lugar, a criação, no âmbito do Ministério Público, dos comitês temáticos de crise, de enfrentamento à pandemia, que tem discutido as questões relacionadas ao Covid-19 em comitês de diversas matérias, saúde, educação, proteção da população de rua, população carcerária, pessoas com deficiência, infância e também o Comitê Específico da Violência Doméstica, do qual eu participo. E esse trabalho, presidenta, tem sido fundamental para pensar as dificuldades desse período para as mulheres, cujas questões não estão restritas à violência doméstica, elas acabam tangenciando todas essas outras matérias, educação, saúde, habitação, como todas nós sabemos. Daí a importância desse diálogo multidisciplinar. Esses comitês têm produzido enunciados, têm pensado conjuntamente, por exemplo, para citar um exemplo, a questão da flexibilização agora da quarentena e o retorno da população ao trabalho, sobretudo das mulheres, e o impacto disso quando a gente pensa nas escolas e nas creches ainda fechadas, né? E o aumento da pobreza, sem dúvida, a diminuição da procura dos serviços. Então, todas essas questões são pensadas hoje dentro do Ministério Público nessas reuniões feitas nesses comitês de crise temáticos. Esse tem sido um trabalho muito rico. Nós, da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica, também criamos, nesse período, mas isso é uma coisa que fica, né? É criado para esse momento, mas é um legado, um portal específico para violência doméstica na página do Ministério Público, de acesso fácil para a população. Então, hoje, se a população acessar o portal principal do Ministério Público, mpsp.gov.br, né? Eu preciso até confirmar aqui, mpsp.mp.br, se a população acessar, na primeira página já vai haver um botão ali indicando violência doméstica familiar, onde clicando já vai se abrir quase que, como eles dizem, uma árvore de possibilidades, onde as mulheres vão buscando serviços, informações, ajuda, orientação. Há um mapa ali com indicação de serviços e tudo isso atualizado. Ele está em constante atualização. Eu sei que essa é uma dificuldade muito grande por parte de várias instituições, que é ter acesso aos serviços de maneira atualizada, porque eles mudam, eles fecham, eles trocam de lugar, há uma rotatividade grande nisso, mas esse mapa está atualizadíssimo e há informações relevantíssimas para a população, não só para a mulher adulta que sofre violência doméstica
propriamente dita, por parte de parceiros ou ex-parceiros, mas também para a menina vítima de violência sexual e ali toda a rede de atendimento, como reconhecer a violência, quais os caminhos, quais os direitos, os instrumentos de proteção, onde buscar ajuda. Nós temos muito orgulho desse portal que foi implementado agora recentemente nesse período. Além disso, o Ministério Público tem participado ativamente no aprimoramento de algumas políticas, como é o caso do boletim de ocorrência eletrônico. Creio que a doutora Jamila já tenha vindo a essa CPI falar sobre isso. O Ministério Público acompanhou de perto a implementação do boletim de ocorrência eletrônico, apresentou sugestões à doutora Jamila, fizemos inclusive um seminário com ela, e esse tem sido um trabalho contínuo na medida em que esse boletim de ocorrência ainda será mais aprimorado, precisa ser mais aprimorado. Além disso, acho que é de conhecimento de todas que o Guardiã Maria da Penha aqui na cidade de São Paulo, na capital, ela foi construído a partir de uma parceria, uma iniciativa do Ministério Público, do GEVID, junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a Guarda Civil Metropolitana, com participação da então Secretaria de Políticas para as Mulheres, e esse projeto ele também tem sido acompanhado com um olhar específico para esse período de pandemia, na medida em que nós estamos realizando reuniões com as equipes da Guarda, com as responsáveis pelas equipes do Guardiã, para entender como é que está sendo feita essas visitas nas casas dessas mulheres. Acho que as vereadoras aqui sabem que o acompanhamento do Guardiã se dá na casa das mulheres em fiscalização das medidas protetivas, então foi preciso entender como é que essa realidade seria encarada em tempos de pandemia. E eu falo dos equipamentos de proteção individual, do uso de máscaras, de álcool gel, do ingresso, como é que se dá o ingresso dessas equipes nas casas dessas mulheres, será que houve diminuição de procura por parte das mulheres? Tudo isso está sendo monitorado agora em tempo real, porque nós estamos vivendo a pandemia. E, finalmente, o acompanhamento da rede, né, das reuniões da rede. Isso é feito a todo tempo pela equipe de assistentes sociais do GEVID. Falando especificamente sobre a promotoria GEVID, a promotoria de enfrentamento à violência doméstica, como eu disse para vossas excelências, está dividida nas 8 varas de violência doméstica aqui da capital, especializadas em 20 cargos. Nós temos atribuição criminal, mas não somente. Na atribuição criminal, esse trabalho tem sido feito de forma ininterrupta via teletrabalho. Eu digo ininterrupto porque houve até um aumento dessa demanda, né? Isso, lembrando que nesses 8 núcleos nós temos várias especializadas com 8, 10 mil feitos em tramitação. E nesses 8, 10 mil feitos ou mais de 10 mil feitos, não há um único procedimento que não conte com o acompanhamento de um promotor ou uma promotora de justiça. Aliás, eu preciso dizer que no estado inteiro, onde faltam delegacias, onde faltam serviços, onde faltam cargos, infelizmente, de defensoria pública para a vítima, não há um único município do estado de São Paulo, por mais longínquo que seja, por menor que seja, que não tenha um promotor, uma promotora de justiça responsável por essa atribuição de violência doméstica, responsável por acolher, orientar e cuidar do caso de uma mulher que sofre violência doméstica. Dentre os núcleos do GEVID, os regionais, os 8 que estão espalhados pelas varas regionais, está o núcleo central, que é onde eu trabalho, que tem uma atuação parcial civil por conta de uma alteração legislativa que facultou a mulher em situação de violência buscar o divórcio, a separação e medidas correlatas na vara de violência doméstica, e atuação criminal. Além disso, o núcleo central também tem atribuição de acompanhamento, e aí acho que por isso estou aqui hoje, de acompanhamento e das políticas públicas, do funcionamento da rede, dos fluxos, do funcionamento dos equipamentos da rede de enfrentamento. Portanto, é nesse exercício dessas atribuições que são conferidas pela Constituição Federal e lei orgânica também, que o Ministério Público faz o acompanhamento dessas políticas públicas, isso desde a sua criação, isso desde do primeiro núcleo surgido no Ministério Público em 2010, esse acompanhamento das políticas públicas que era feito em parceria com a Promotoria de Direitos Humanos e, mais recentemente, é feito exclusivamente pelo GEVID.
acompanhamento das políticas, digo, das mais diversas áreas, né? Assistência social, direitos humanos, habitação, segurança pública, a fiscalização de toda a política de enfrentamento à violência contra a mulher. Dentro dessa atribuição, o GVID realiza visitas técnicas de fiscalização dos serviços, por exemplo, no Centro de Referência da Mulher, os CRMs, no Centro de Defesa de Convivência da Mulher, os CDCMs, os CDCMs, no Centros de Cidadania da Mulher, os CCMs, aqui em São Paulo, com especial atenção aos serviços de acolhimento institucional, que são aqueles de caráter sigiloso, de conhecimento de vossas excelências, as casas-abrigo e também as casas de passagem, né? Então, dentro dessa atuação, ao longo desses últimos anos, o Ministério Público já obteve diversos resultados, não cabe aqui elencar todos, perdi a conta de quantas gestões já acompanhamos. A vereadora Patrícia Bezerra está aqui, minha testemunha de como essa luta é antiga, né? Mais recentemente, eu vou falar sobre a última iniciativa, porque nem há tempo para falar sobre toda a atuação, mas da última iniciativa, que foi a recomendação para a Prefeitura, que acho que já foi encaminhada pela vereadora Juliana a todas, a recomendação que foi protocolada na Prefeitura no dia 24 de abril desse ano, com o objetivo de que a Prefeitura adotasse medidas específicas de enfrentamento à violência doméstica-familiar contra as mulheres no contexto da pandemia, durante a vigência do estado de emergência do município, mas não só, também no período posterior, ou seja, quando a adoção das medidas de flexibilização das restrições de circulação e outras também terão impacto na vida dessas meninas e mulheres. Então, não está restrita ao período de pandemia, mas também o pós-pandemia e a flexibilização da quarentena. Nessa recomendação, também não cabe aqui elencar todos os pontos, mas só para relembrar que foram recomendações específicas para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que está aqui presente, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, a SMADES, que está aqui presente, para a Secretaria Municipal de Saúde, de Segurança Urbana e também a solicitação de outras medidas mais difusas, como é o caso de medidas de conscientização pública, campanhas sobre o agravamento da situação de risco para as mulheres no contexto de isolamento social, a criação de canais claros e fáceis de informação e apoio, como linhas de telefônica específicas e gratuitas para as mulheres que querem acessar e pedir informações sobre serviços, sobre aspectos relacionados à violência contra a mulher e, fundamentalmente, a garantia dos repasses para as organizações sociais que executam os serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, nós protocolamos na Prefeitura essa recomendação, recebemos um ofício-resposta da Prefeitura, com algumas respostas elaboradas pelas áreas técnicas. Posso dizer aqui que a Secretaria Municipal de Segurança Urbana respondeu todas as sugestões, a Secretaria Municipal de Saúde também ofereceu respostas concretas a despeito de não ter prestado tantas informações sobre os serviços de abortamento legal. Eu estou falando do serviço de interrupção de gravidez legalmente prevista, ou seja, decorrente de estupro ou para preservar a vida da gestante, né? Acho que isso a gente ainda precisa avançar. E algumas respostas da Secretaria de Direitos Humanos e da SMADES deixaram algumas questões pendentes que têm sido objeto, então agora, Maiara está aqui, é testemunha de diálogo, de articulação com as respectivas secretarias para que a gente possa avançar. Há alguns pontos que, se a presidência me permitir colocar aqui, eu gostaria de compartilhar com vossas excelências. Eu acho que são parlamentares que têm papel fundamental no acompanhamento das políticas realizadas pelo gestor público municipal. Então, muito rapidamente, eu gostaria de compartilhar aqui, em primeiro lugar, que a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos são as que têm mais responsabilidade no enfrentamento à violência contra a mulher, né? E elas informaram nas suas respostas que
mantiveram os serviços especializados em funcionamento, o que é muito positivo, mas é o esperado, né? Não se espera nada diferente disso num contexto como o nosso. Então, o que eu quero dizer é que não basta que os serviços se mantenham em funcionamento. Isso é o mínimo que se pode esperar, e isso já compartilhei com as duas secretarias, inclusive. Por quê? O atual contexto não exige apenas a manutenção desses equipamentos em funcionamento, mas sim a criação de um protocolo de atendimento que considere as respostas adequadas às particularidades de uma pandemia. E o que eu quero dizer com isso, o que eu quero explicar para Vossas Excelências, é a necessidade de alteração dos fluxos, de desburocratização, de facilitar o acesso dessas mulheres a esses serviços. Então, para dar um exemplo muito rápido e objetivo, durante todo o período de acolhimento, o fluxo de acolhimento nas casas-abrigo sigilosas permaneceu da mesma forma como sempre foi, extremamente burocratizado ao olhar do Ministério Público, ou seja, a liberação de vagas nessas casas de abrigo sigilosos continuou dependendo do CREAS, ou seja, de um único funcionário ou funcionária que acaba sendo responsável por localizar a vaga no sistema e fazer esse encaminhamento, a liberação dessa vaga, lembrando que essa profissional ou esse profissional também faz supervisão externa, também está muitas vezes em reunião, em outros serviços, sem falar dos problemas que surgem nos finais de semana, no período noturno e nos feriados, né? Então, tudo isso é para dizer que nesse período também de quarentena e de pandemia, esses serviços tiveram a diminuição dos seus quadros de funcionário, obviamente, por conta dos funcionários que pertencem a grupos de risco, também não se espera que seja diferente, mas o que só demonstra e reforça a importância de garantir alternativas de celeridade ao atendimento a essas mulheres. E eu digo, de desburocratizar esse fluxo de encaminhamento para esses serviços. Então, não sei se eu estou sendo clara, mas a importância é dizer, não basta que os equipamentos funcionem, estejam em funcionamento. É preciso avançar para pensar que o fluxo também precisa ser desburocratizado, facilitado, num contexto como esse que nós estamos vivendo. Não bastasse essa questão, essa grande dificuldade que é imposta hoje na rede e no funcionamento da rede aqui na cidade de São Paulo, por conta da carência, inclusive, de uma central de vagas, onde não há aí a centralização dessa possibilidade de localização da vaga e de encaminhamento, e agravado por essa dificuldade da burocratização de centralizar no CREAS esse encaminhamento, também é preciso que haja um plano de flexibilização que incorpore respostas do poder público quanto às necessidades das mulheres, por exemplo, para o pós-pandemia, que vai, sem dúvida, significar um aumento da procura dos serviços, do atendimento presencial. A demanda certamente deve aumentar, porque houve uma queda muito grande, na medida em que as mulheres ganham condições para sair de casa, e dos benefícios eventuais, ou seja, de transferência de renda, de auxílio alimentação, de auxílio aluguel. Então, esse plano para o pós-pandemia, esse plano para a flexibilização da quarentena, que deve abarcar esses diferentes aspectos: o atendimento presencial, os benefícios eventuais, a disseminação de informações nos serviços não públicos, para que as mulheres tenham acesso aos canais de denúncia, de acolhimento, de atendimento, né? Então, nesse sentido, penso que seria muito importante, e é muito bom que as duas secretarias estejam aqui presentes, a criação de um comitê intersecretarial, né, para que a gente possa ter um verdadeiro plano de contingência, de base territorial ou microterritorial, não importa, mas que haja a possibilidade de um instrumento, de um organismo, de um meio que possibilite planejamento, desenvolvimento, doutora monitoramento Juliana, não dessas querendo ações interromper, todas. Eu queria que a senhora finalizasse, porque eu sei que as vereadoras e eu também gostaríamos de fazer alguns questionamentos, e eu também quero ouvir um pouco também a doutora Juliana, para que a gente pudesse
primeiro fazer esse debate com o pessoal do GVID, com você e com a doutora Juliana também, tá bom? Perfeito, Você já trouxe vários dados aí. Tá bom. Eu já estava finalizando mesmo. Então, para deixar essa sugestão desse plano integrado, esse plano de contingência que vai possibilitar, então, essas medidas de monitoramento socioassistenciais específicas para as mulheres nesse período, né? Lembrando que também há um impacto significativo para as meninas, para as crianças e adolescentes, para as pessoas com deficiência, idosos e outros grupos vulneráveis, na medida em que essas mulheres retornam para a força de trabalho, para o trabalho, porque são essas mulheres que estão nessa função de cuidado dessa população que requer cuidado. Como é que é o retorno às atividades dessas mulheres e como é que se protege essas crianças, considerando aí, repetindo, que nós não temos creches e escolas ainda abertos. E, finalmente, e aí é o último ponto que eu queria colocar, é sobre a importância do auxílio aluguel e da urgência de regulamentação desse benefício aprovado pela Lei 17.320 de março desse ano. Então, não vou me estender aqui, presidenta, porque já fui advertida sobre o término do horário, mas fico à disposição nas perguntas para, se a gente puder aprofundar essa questão do auxílio aluguel, mas eu preciso dizer que é de extrema importância que essa casa esteja acompanhando e exigindo e fazendo o seu papel na exigência de regulamentação desse benefício, que é fundamental para que essas mulheres saiam dessa situação de violência. Eu teria aqui algumas outras considerações para fazer, muitas sobre o auxílio aluguel e outras questões, mas não isso vou não vai impedir cometer a indelicadeza de a gente trazer você novamente aqui para estar conversando com você, porque eu acho assim muito importante esse relacionamento, porque dessa CPI a gente tem que tirar muitas coisas positivas. Não é só questão de discutir e saber os problemas. A gente tem que dar dados e formas para que a gente resolva, pelo menos nem tudo, mas alguma coisa nós temos que estar à frente e faça resolver, entendeu? Então, eu acho assim que, então, se você permitir, não será a primeira. Nós teremos você de volta. Mas eu quero finalizar dizendo que a gente não pode perder a certeza de que a eficácia das estratégias de enfrentamento às crises políticas, de saúde pública, de violência, exigem o tempo todo não perder de vista a perspectiva de gênero na realização e fiscalização dessas políticas. Então, eu agradeço imensamente a paciência por me ouvirem, solicitando, então, que seja dada a palavra à minha colega queridíssima doutora Juliana Gentil e fico à disposição dessa casa para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, presidente. Obrigada. Doutora Juliana. Boa tarde a todos. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações gerais aí do seu trabalho dentro do Ministério Público, da Casa da Mulher Brasileira, que a gente já conhece, que nós já tivemos visitando e tal, mas... Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, excelentíssima presidente, Sandra Tadeu, cumprimentar também a relatora, Soninha Francini, a vice-presidente Juliana Cardoso, cumprimentar a Maiara, o Douglas, cumprimentar minha colega de Ministério Público. Presidente, a Noemi, desculpe. Posso continuar? Pode, sim. Depois eu vou dizer aqui bom, já interrompendo, eu quero considerar a presença da vereadora Noemi Nonato, a vereadora Patrícia Bezerra e a vereadora Ruth Costa. Desculpe, pode continuar, doutora, por favor. Todas as vereadoras presentes, cumprimento ainda a minha colega de Ministério Público, a doutora Silvia Chaves, Silvia Chaquia de Toledo Santos, cumprimento ainda a equipe do setor técnico do GVID Central, que tanto trabalha, né, para as políticas públicas voltadas à mulher. E eu vou falar um pouquinho a respeito da minha função na Casa da Mulher Brasileira enquanto promotora de justiça, né? Acho que todos aqui conhecem bem a Casa da Mulher Brasileira, né, que concentra inúmeros serviços voltados para o atendimento de mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e familiar, né? É um espaço que concentra atendimento psicológico e de assistente social,
tem a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, também situada na Casa da Mulher Brasileira, atendimento pela Defensoria Pública, atendimento pelo Ministério Público, Guarda Civil Metropolitana com o projeto Guardiã Maria da Penha, o Poder Judiciário, representado ali pela doutora Daniele Galhano, e que também oferece abrigo para as mulheres que precisam se afastar dos seus lares, né, e precisam de segurança e um local para ficar. O Ministério, a função primordial do Ministério Público na Casa da Mulher Brasileira é voltado para o atendimento dessas mulheres vítimas de violência, então, um acolhimento, a escuta a respeito da situação que elas estão vivendo, os encaminhamentos necessários que elas precisam naquele momento, né, inclusive encaminhamento para os outros setores ou para outros órgãos, e primordialmente ingressar com os pedidos de medida protetiva de urgência necessários para que as agressões não voltem a acontecer, as agressões que elas vivenciaram, as violências que elas vivenciaram até então. Cabe também ao Ministério Público na Casa da Mulher Brasileira analisar todos os pedidos de medidas protetivas de urgência que são feitos no Poder Judiciário que fica na Casa da Mulher Brasileira. Então, pedidos que vêm não só das delegacias de defesa da mulher, a delegacia que fica situada na Casa da Mulher Brasileira, como também aqueles pedidos que vêm da Defensoria Pública e pedidos também protocolizados ali por advogados constituídos dessas vítimas de violência. Então, todos os pedidos passam pelo Ministério Público, ganham um parecer do Ministério Público e depois vai para a decisão do Poder Judiciário, que ali se situa na Casa da Mulher Brasileira. Cabe ao Ministério Público também fazer todo esse atendimento às mulheres que por ali passam, e nesse tempo atual de pandemia em que a gente está vivendo, em que o Ministério Público está trabalhando em sistema de teletrabalho, esses atendimentos eles são feitos pelas ferramentas virtuais possíveis, né? Então, pelo Teams, pelo WhatsApp, através de telefonemas, através dos e-mails, né, do Ministério Público, mas os atendimentos eles não cessaram de maneira nenhuma. Né? Como todos nós sabemos, no início da pandemia houve uma queda brusca na procura pelo Ministério Público, pelos atendimentos, mesmo os atendimentos feitos pela Casa da Mulher Brasileira, mas eu sinto que de uma semana para cá esse movimento ele vem aumentando. Né? Então, só ontem, na Casa da Mulher Brasileira, foram 10 pedidos de medidas protetivas de urgência protocolizados lá, né, feitos na Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente não tem um movimento normalizado, como era antes da pandemia, mas a gente vê um movimento de aumento de procura. De qualquer forma, nesse período de quarentena, né, nesse período em que houve a diminuição, eu permaneci fazendo todos os atendimentos, permaneci fazendo os atendimentos que chegavam através das psicólogas e assistentes sociais que atuam ali na Casa da Mulher Brasileira, bem como aquelas demandas que vinham dos e-mails institucionais e das procuras que eram feitas nas redes sociais. Né? Então, o Ministério Público não deixou de atuar em nenhum momento, em nenhum desses processos e continua fazendo esse trabalho de atendimento, conscientização, acolhimento, encaminhamento e apreciação das medidas protetivas que ali chegam na Casa da Mulher Brasileira. Eu gostaria de reforçar que desde a inauguração da Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, em 11 de novembro do ano passado, já foram analisadas, apreciadas 577 medidas protetivas de urgência. Medidas essas que ingressaram ou através da Delegacia de Defesa da Mulher, ou através do próprio Ministério Público, ou da Defensoria Pública, que ali também atua, ou através de advogados constituídos das vítimas que são feitos e protocolados ali na Casa da Mulher Brasileira. Além disso, durante esse período, ou seja, então desde 11 de novembro do ano passado, o Ministério Público atendeu 101 mulheres vítimas de violência e todos esses atendimentos com os encaminhamentos necessários e que essas mulheres precisavam para a ocasião ou para o caso de cada uma delas. Então, é sempre importante reafirmar, né, que a Casa da Mulher Brasileira, o Judiciário, tem a competência nacional
Então, nós podemos apreciar os pedidos feitos de mulheres não só residentes na cidade de São Paulo, mas também residentes em outros municípios ou estados, né? O crime não precisa necessariamente, então, ser cometido na cidade de São Paulo. A vítima ela vai encontrar a acolhida, tenha ela vindo de onde for, né, de que cidade for, ela poderá ser atendida por qualquer uma das entidades e órgãos que atuam na Casa da Mulher Brasileira, e elas poderão ter, eventualmente, medidas protetivas pleiteadas em seu favor, sendo elas advindas de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de outras cidades, ou até mesmo de outros estados. E muito importante dizer que não só as brasileiras têm esse direito ao atendimento, mas também as estrangeiras, né? E o nosso trabalho na Casa da Mulher Brasileira, eu tenho observado ao longo do tempo, que não restringe mesmo apenas as nacionais, né? Muitas bolivianas, africanas, já teve libanesas, chinesas, já passaram por atendimento na Casa da Mulher Brasileira e tiveram as suas necessidades atendidas naquele momento. Algumas com abrigamento, depois encaminhamento para outros abrigos, outras com medidas protetivas apenas e já saíram do local. Mas eu observo que há necessidade de implantação, em razão dessa demanda por atendimento de mulheres estrangeiras, de se colocar à disposição também um atendimento com um tradutor, né? Porque muitas vezes essas mulheres chegam com demandas que, em razão da barreira da língua, elas não conseguem transmitir exatamente aquilo que elas precisam, né? Isso em vários setores de atendimento na Casa da Mulher Brasileira. Bom, essas são as demandas que passam pelo Ministério Público lá na casa, né? Eu fico à disposição para tirar dúvida de todas as senhoras e gostaria de reforçar que eu não tenho atribuição de fiscalização efetiva da atuação de cada um dos órgãos ou entidades que ali atuam na Casa da Mulher Brasileira, mas eu posso reforçar e afirmar que é um espaço de atendimento global, né, voltado para a mulher, e todos os órgãos que ali atuam de maneira alinhada, sempre muito preocupado e voltado para o atendimento adequado da mulher e menina vítima de violência que ali nos procura. Bom, essas são as informações que eu gostaria de passar para Vossas Excelências e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Então, hoje, meninas, eu estou muito ansiosa para fazer a pergunta, então eu vou iniciar fazendo vou fazer simplesmente 2 perguntas para a doutora Silvia, do GEVID. Porque, na verdade, nós tínhamos começado essa CPI da violência da mulher, mas o impacto maior, alguns meses atrás, foi a questão de algumas matérias vinculadas aos jornais principais da cidade de São Paulo, que dizia que o MP constatou 20% do aumento da violência doméstica. E aí nós começamos, então, aos nossos trabalhos, que, como parou toda a Câmara na ocasião, a gente também parou a questão da CPI. E aí nós fomos visitar a Casa da Mulher Brasileira, conversamos aqui já com a delegada Jamile, e aí lá dizia que realmente houve uma diminuição dessa violência. Lá na Casa da Mulher, a coordenadora, ela nos disse isso, a própria Jamile, a doutora Jamile também. Mas a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, ela se atentou a algum detalhe, que diz que as mulheres, quando chegavam até a Casa da Mulher Brasileira, ela sentia que as mulheres elas estariam num estado mais grave, como assim? Algum tempo elas já estavam sofrendo violência, mas pela questão da pandemia, do isolamento, a questão dos seus filhos, e elas ficavam, acho que, mais retidas. Quando acho que não aguentavam mais, então, essas mulheres procuravam ajuda. Então, e aí as assessoras, em todos os lugares que nós procurávamos, nós não tínhamos um dado assim,
20%, tantas mulheres ali, tantas mulheres... E a gente também percebeu, aqui com esses trabalhos, eu percebi, que tem vários locais, por exemplo, tem mulheres que elas não vão a uma delegacia, elas vão a uma unidade básica onde tem alguns programas. Ou as mulheres já vão direto a alguns hospitais que têm já esse atendimento da violência da mulher. Como também as mulheres já vão à delegacia, que a Delegacia da Mulher é uma delegacia da Casa da Mulher Brasileira, é uma delegacia diferenciada, porque ela tem uma equipe multiprofissional lá que faz um atendimento anterior para que possa, quando chegar lá com a delegada, ela já está sabendo mais ou menos o que ela realmente vai fazer, se ela vai pedir uma medida protetiva, ou, enfim, se vai fazer uma denúncia ou não. Então, as coisas ficam muito vagas. Aí, depois vem o Fórum da Mulher, da Segurança, e ela vem com um dado de 40% da questão da violência da mulher. Então, eu gostaria que você falasse para nós essa questão. Como é que se junta todos esses dados e eu chego uma com 40 lá e outra com 20? Porque a minha preocupação agora também, que a gente discutindo isso, eu fico me perguntando, bom, eu faço a denúncia, eu sou isolada, eu faço a medida protetiva, será que todas as mulheres conseguem chegar ao mercado de trabalho? Será que todas elas conseguem a não querer voltar de novo para aquele... Você entende? Eu não sei se você tem esses dados, se essas mulheres elas conseguiram a sua vitória de poder ter uma vida normal, de poder criar os seus filhos, ou até muitas diz que casam novamente, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouco nesse sentido. Pois não. Eu preciso... já de início dizer que eu não tenho atribuição na elaboração dessa pesquisa, nem a do Ministério Público, que é produto da investigação, análise de dados do Centro de Apoio Criminal e Núcleo de Gênero, e não do GVID, né? Isso é muito importante dizer, não fomos nós do GVID quem fizemos essa pesquisa, então esses questionamentos sobre a pesquisa, nota técnica, raio-x da violência doméstica na pandemia, precisam ser feitos junto à Procuradoria-Geral mesmo, né? Porque essa é uma assessoria da Procuradoria-Geral que faz essa análise estatística. Tampouco eu teria condições de analisar os dados das pesquisas e notas técnicas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas o que eu posso, para auxiliar aqui as reflexões daqui dessa casa e dessa CPI, eu posso já de antemão dizer que as bases de dados dessas pesquisas precisam ser consideradas quando há essa diferença de números, né, e de estatísticas. Então, falando da nota técnica do Centro de Apoio Criminal, que apesar de não ter sido elaborada para o GVID, eu posso dizer, que a base de dados é de denúncias flagrantes e medidas protetivas do Estado de São Paulo e não do município de São Paulo, não da capital. Isso gerou muita confusão. E por que é preciso dizer que a base de dados é do Estado? Porque ela analisa os dados do interior, do litoral da Grande São Paulo, que podem influenciar sobremaneira nos índices de violência. Isso não tem sido considerado, né? Da mesma forma, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também têm bases de dados distintas. Eles analisam, por exemplo, o DISC 190, né? Os relatos do Twitter. Então, toda vez em que há essas projeções de aumento de violência, vereadora, a gente precisa analisar qual que é a base de dados que está sendo considerada. É territorial? É a base de dados da denúncia oferecida? O que é uma denúncia oferecida? É quando aquilo já ingressou no sistema de justiça, quando o Ministério Público já ofereceu a ação penal. Ou são as medidas de flagrante e as medidas protetivas que são, pela sua própria natureza, emergenciais.
Então, veja como é possível haver descompasso de relatos quando, por exemplo, a secretária Ana Cristina diz que há uma queda absurda na procura dos serviços, dos equipamentos de assistência social. E é o que ela diz. A própria doutora Juliana, no início da pandemia, reportou essa queda de procura da Casa da Mulher Brasileira, né? Mas, por outro lado, você tem um aumento do Disque 190. Por quê? Porque esse é um canal tipicamente emergencial. É quando a violência extrema acontece que se chama a polícia, né? Então, as mulheres com medo de sair de casa, obviamente, por conta da quarentena, e isso muito no início da quarentena, agora está mais flexibilizado, mas no início da quarentena, essas mulheres com a ordem de distanciamento social, com medo de contágio, como todo mundo, procuram menos os equipamentos, e aí há uma sensação que é equivocada de diminuição de violência. E aí, quando você vai buscar os dados da polícia, você vê um aumento desses chamados, né? E aí, quando você vai para o Twitter, e esse é um dado que é buscado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você vê um aumento de 431% dos relatos de brigas de vizinhos. O que são essas brigas de vizinhos, se não casos, muitos, certamente, de violência contra mulheres e vulneráveis, deficientes e crianças? Então, eu não tenho atribuição e nem competência para falar sobre essas diferentes estatísticas, porque não é nosso trabalho no GVID a elaboração dessas estatísticas. Mas o que eu sinto é uma falta de análise. Qual é a base de dados dessas pesquisas? Porque elas são diversas, são muitas, dados, né? E elas analisam bases distintas. O Ministério Público, eu sei que analisou flagrantes e denúncias e medidas. Que chama o que a gente teria que ter o índice? Sem dúvida, nesses dados. E só respondendo a última questão que a senhora coloca, vereadora, sobre o que aconteceu com essas mulheres, né? Será que elas conseguiram sair da situação de violência? Como é que foi o encaminhamento disso? Infelizmente, nós não temos, essa é a grande falha. Nós não temos pouco acompanhamento do que foi feito pós-denúncia, né? Mas o que eu posso dizer, e com tristeza, e por conta desses 21 anos de experiência à frente na Promotoria de Justiça, no Ministério Público, eu posso dizer que muitas não tiveram esse final feliz que a senhora descreveu, de sair desse ciclo de violência ou de poder ganhar autonomia financeira, e esse final infeliz, que a gente não quer, ele está diretamente relacionado à falta das políticas, à falta da rede. É quando a rede não funciona que a violência ganha espaço e se torna determinante na vida dessas mulheres, né? Porque ninguém gosta de sofrer a violência, ninguém quer essa vida para sempre. Mas se essa mulher não tem um auxílio aluguel, se essa mulher não tem autonomia financeira, ela tem que escolher entre viver um relacionamento abusivo ou virar uma moradora de rua. E isso, para quem tem filhos, é um drama muito grande, né? Então, é uma escolha perversa. E aí você vai dizer que ela escolheu mal e apontar o dedo porque ela está numa relação de violência, num relacionamento abusivo? Mas qual que era o outro caminho? Era ela ficar com 5 filhos na rua, sem acesso às políticas assistenciais? Então, é onde a rede, daí a importância dessa CPI, é onde a rede não funciona, é onde as políticas não funcionam, que a violência ganha cada vez mais espaço. Então, olha, fiquei muito triste, né, de você falar isso para mim, né, mas a gente sabe que realmente a gente não tem os dados dessas mulheres. Eu acho que uma coisa que essa CPI tem que se preocupar é fazer alguma maneira que a gente consiga ter esses dados para que a gente possa monitorar. Estive conversando com a comandante Elza, ela tem 700 mulheres que ela, aqui da cidade de São Paulo, com as medidas, as mulheres que têm essas medidas protetivas, elas de alguma maneira elas conseguem acompanhar por algum tempo a vida dessas mulheres. Sim. Mas independente disso, tem essas que não querem fazer a denúncia, não tem todo esse aparato para que pudesse estar ajudando. Então, eu, para também deixar as minhas colegas poderem estar fazendo mais perguntas, eu acho assim, que talvez a gente possa também estar conversando mais
a gente já prorrogou essa CPI por mais 120 dias. Eu acho assim, extremamente importante para que a gente saia com dados e exija isso também do poder público, que dê essa assistência toda para que a gente possa fazer essas mulheres terem uma vida, não sei se normal, mas bem próxima disso, né? Porque eu acho que os traumas desse tipo continuam, como alguns estudos dizem, até por outras gerações, né? Mas dentro do que se diz normal, eu acho que a gente tem que fazer o possível para que essas mulheres possam retomar uma vida dentro da normalidade. Então, a última pergunta... Não, eu vou fazer as perguntas... Não vou... Aqui está. Estou satisfeita. Eu vou passar para minhas colegas. A última, quem foi? Pela ordem, vereadora. Pela ordem, vereadora. É a vereadora Juliana Cardoso. Gostaria Pede a inscrição. Eu quero... Acho que todas querem fazer perguntas. Mas eu gostaria... Eu fiz uma ordem da outra vez. Eu tenho feito assim. As últimas que falaram vão ser as primeiras. A Juliana Cardoso foi a primeira. Depois, quem foi? Bom, eu acho que a Soninha foi uma das primeiras da outra vez, não foi? A Patrícia foi a última? Então, a Patrícia, se ela quiser se manifestar, será a primeira, mas a segunda hoje. Depois a Soninha e depois a Juliana. Você é a primeira ou a segunda, presidente? Isso, você é a primeira, Patrícia. Você foi a última. Senhora, é isso? Hã? Patrícia, você está aí, a Patrícia. Oi. Serei eu, presidente, agora? Sim, será. Então, boa tarde a todas e a todos, se é que temos todos. Bom, a gente sempre tem todos, né? E todos são bem-vindos também. Queria saudar a presidente, a todas as minhas colegas, a promotora Juliana Mendonça, e também retribuir a minha querida promotora e amiga querida Silvia Chaquian, que eu não tenho dúvida nenhuma que quando as próximas gerações olharem na história, nos anais da história, a construção das políticas e sobretudo daquilo que foi feito judicialmente, juridicamente, em relação à proteção à mulher, o nome da Silvia vai estar lá, né? E a geração, tanto dela, quanto a minha, quanto historicamente, vão se orgulhar daquilo que ela vai deixar como legado na história da proteção da mulher contra a violência e contra essa luta que ela tem se esmerado, tem se empenhado com labor, com dedicação, com determinação e com humildade, sobretudo. O que eu mais admiro na doutora Silvia é a forma simples, acessível que ela se coloca, com humildade, e é por isso que eu sou a fã dela número 0. Eu falo para ela que eu sou a número 0. Gosto muito de ouvi-la, de aprender muito com ela e de fazer a parceria, você sabe disso. Obrigada. Mas a minha pergunta, que vocês de alguma forma já responderam, mas eu queria que vocês colocassem tanto a Silvia quanto a doutora Juliana, qual que é o grande gargalo hoje que a gente tem, né, no atendimento à mulher vítima de violência dentro da política pública municipal? O que é hoje, olha, se você fosse elencar 3 coisas que a gente, tirando da frente, a gente poderia levar essa mulher para outro patamar de atendimento, para outro patamar de pós-venção, para outro patamar de encaminhamento, de promoção social da vida dela. Se a gente pudesse elencar 3 coisas, tanto da sua ótica, doutora Silvia, quanto da sua ótica, doutora Juliana, o que a gente poderia elencar dentro da nossa política pública municipal? Eu não sei se a Juliana, a doutora Silvana, doutora Silvia, desculpa, que a Juliana está aqui na minha orelha, aí fica a Juliana e me confunde. E a doutora
Juliana. Não é a doutora Juliana, é a minha amiga e colega vereadora Juliana. Doutora Silvia, então? Posso falar bem rapidamente? A doutora Silvia e a doutora Juliana, as duas. Eu falo muito rapidamente e passo a palavra para a doutora Juliana Gentil, perfeito, não então. a Juliana Cardoso. Eu vou escolher uma política, vereadora querida Patrícia Bezerra, que é das mais sensíveis, que é a política de abrigamento sigiloso. Então, eu diria que se a gente aprimorar essa política, já estaremos dando um passo gigantesco na cidade de São Paulo. E para aprimoramento, em primeiríssimo lugar, o principal gargalo, para usar a sua expressão, que a gente precisa ultrapassar, que a gente precisa resolver, é a questão da Central Única de Vagas. Hoje esse é um entrave fundamental de dificultar absurdamente o encaminhamento das mulheres, que uma cidade como São Paulo não ter esse fluxo transparente, claro, organizado, definido, e lembrando que se a gente não avança para que o município de São Paulo tenha essa Central Única de Vagas, a gente também cria um entrave absurdo no fluxo de encaminhamento de mulheres para fora do município ou recepção de mulheres de outros municípios. Então, é tudo muito atrapalhado quando um município como o nosso, tão populoso e importante, referência para os demais, não tem essa Central Única de Vagas. E para citar, para abusar da paciência das parlamentares e citar uma segunda, e aí eu deixo para a doutora Juliana complementar, a questão do auxílio aluguel é fundamental para que as mulheres possam ter a reinserção na vida social, depois da política de abrigamento, ou não necessariamente, né, ou em outros contextos, mas que elas possam ter esse auxílio concedido de maneira desburocratizada, simples, que isso não seja um grande... A gente tem um descompasso muito grande, e isso não é dessa gestão, isso vem de muitos anos, um descompasso entre o que se conquer... Exatamente, e o que se conquista em termos de legislação e o que se consegue efetivar na prática, desse auxílio chegar nas mãos de quem precisa. É um caminho muito tortuoso e a gente precisa avançar nisso, desburocratizar a concessão desses auxílios, e não só para as mulheres que recebem medidas protetivas. As mulheres que recebem medidas protetivas são mulheres que foram inseridas, que chegaram de alguma maneira ao sistema de justiça e foram contempladas com as medidas protetivas, o que é muito importante, mas há uma gama imensa de mulheres em contextos de vulnerabilidade, de violência, que não chegam, como a presidenta, a vereadora Sandra Tadeu citou, aquelas que procuram, por exemplo, os equipamentos de saúde, e que não querem fazer as suas denúncias na polícia, não querem o pedido de medida protetiva, e essas mulheres também precisam. Então, eu diria que, se a gente olhar para a política de abrigamento, para essa Central Única de Vagas e para aprimoramento dos fluxos de concessão dos auxílios emergenciais de aluguel, a gente já terá dado um passo gigantesco. E aí já deixo para a doutora Juliana complementar aqui. Obrigada. Não, e eu concordo plenamente que esses são os pontos cruciais, assim, para um bom atendimento e para conseguir fortalecer essas mulheres, para que elas consigam sair desse ciclo de violência e da história de violência, né? Sem conseguir vaga facilmente em abrigo, sem conseguir um auxílio aluguel, digo mais, sem conseguir um encaminhamento para vagas de trabalho, cursos profissionalizantes, né, possibilidade de reestruturação da vida dessas mulheres, a gente não vai conseguir falar em uma história sem violência, em cessação da violência e busca de vida digna para todas elas, né, mulheres e meninas. Eu acho que precisa sim ter um cuidado muito maior com todas essas questões e, como a Silvinha falou, principalmente desburocratizar tudo, né? Desburocratizar a possibilidade de vaga em abrigo sigiloso, desburocratizar a concessão de auxílio aluguel, desburocratizar vagas e que possibilitem entrada e emprego no mercado de trabalho. Eu acho que sem tudo isso é impossível a retomada da vida delas. Há necessidade ainda, eu acho que de uma estruturação de atendimento e acolhida delas em setores de atendimento psicossocial também, que seja mais fácil esse acesso, né? Porque sem também esse apoio, esse auxílio psicológico, acho que fica praticamente inviável a retomada da vida delas.
Acho que é isso. Falta a rede, mais fato, alguma, né? Silvia? Falta a rede ser... Isso. Tá, obrigada. Dade, nós precisamos formar um único central de vagas. Eu só queria registrar também, presidente, que foi mencionado aqui a falta de tradutor na Casa da Mulher Brasileira, e a gente podia, inclusive, propor um projeto de lei de coautoria de todas as mulheres para que haja tradutor, intérprete de todas as línguas, das matizes de imigrantes que a gente tenha no Brasil, na Casa da Mulher Brasileira e também em todos os equipamentos de atendimento que a gente tem de vítima de violência ou de criança, enfim, minha também na questão da proteção da criança e do adolescente, né? Criança vítima de violência também, abuso, porque a gente também tem criança migrante, então, enfim, fazer um projeto de todas as mulheres coautoras nesse sentido, por força da lei, para ser uma política de Estado e não uma política de governo, porque um decreto resolve, só que chega outro governo e tira o decreto, aí já não tem mais a política. Não, tem que ter a lei. Então, para se tornar uma política de Estado, a gente propõe uma legislação nesse sentido. Então, tá bom. Posso acho assim, a respeito desse assunto, fazer uma observação? Apesar da falta de um tradutor lá, eu preciso assim, deixar bem pontuado que há um esforço absurdo de todas as pessoas que atuam na Casa da Mulher Brasileira, e principalmente do corpo técnico, né? Assistentes sociais e psicólogas que ali trabalham, elas se esforçam sobremaneira para conseguir atender e entender a demanda trazida pela vítima de violência. Não, eu acredito, assim, doutora, mas é vergonhoso, né? Nós somos São Paulo, a capital cosmopolita da cidade. Você imagina fazer um chamamento público, você tem tradutores aí, você gera renda para um africano que está já falando fluentemente português, né? Para um congolês que está falando português, enfim. Outras formas de você também gerar recursos para esse imigrante. Eu sei que o assunto está muito interessante, mas eu acho que as outras vereadoras também, Patrícia. Agora a gente vai ouvir a vereadora Soninha, que eu acho que ela está aflita lá, e a Juliana mais aflita ainda. Eu só quero explicar, Juliana, deixa eu só te falar para você uma coisa. Eu fiz assim, quem começa a fazer pergunta, na próxima é a última. Porque ela é zen, a Soninha, presidente. Ela nunca fica aflita. Não, mas a Juliana está aflita. Vamos lá, vereadora Soninha, por favor. Eu posso passar a palavra para a vereadora Juliana, sem problema nenhum, e dizer também que a doutora Tereza, que agora foi designada oficialmente a procuradora legislativa designada para acompanhar a CPI, gostaria também de se manifestar. Mas hoje, infelizmente, eu já falei aqui que a doutora Tereza não vai conseguir se manifestar. Porque nós temos mais dois convidados, temos Preciso pedir desculpas que eu fiquei a vereadora Juliana sem conseguir me conectar. Eu vou assistir depois a Eu já falei para que ela passe por escrito a pergunta, que a gente... Ela não é procuradora, ela é funcionária da Câmara, concursada. Então, nós temos as vereadoras, então eu gostaria, até já disse aqui, que a participação tanto da doutora Silvia quanto da doutora Juliana é muito importante para que a gente possa entender toda essa movimentação, toda a necessidade que o poder público tem para que a gente reintegre essa mulher, que eu acho que nunca ela vai ter uma vida normal, mas dentro da possibilidade do que a gente possa trabalhar aqui, a gente faça com que essa mulher leve uma vida mais próxima do normal. Então, eu gostaria que você fizesse a pergunta. Desculpem, se eu perguntar alguma coisa que vocês já tenham dito, é só me avisar e eu recupero depois. A gente fala. Então, desculpem se eu perguntar alguma coisa que já foi dita, é só me avisar, não precisa repetir não, e eu recupero depois. Logo na abertura, a doutora Silvia falou sobre as assistentes sociais ou serviço de assistência social do Ministério Público, e eu queria muito saber exatamente como atuam. Também
ela queria ter falado mais, né, sobre sugestões a respeito da regulamentação da lei da alocação social. Aliás, registre-se que o vereador Daniel Anenberg fala disso constantemente e eu não sei se a doutora teria sugestões, algum encaminhamento nesse sentido, e se não der tempo de falar agora, pode mandar por escrito, pode mandar até uma gravação para a gente, se for mais prático, mais conveniente. E eu tenho algumas obsessões, assim, com os fluxos e articulação entre os vários órgãos de governo. E eu quero dizer que eu acho perfeita o encaminhamento de ter uma central única de vagas, isso quase com certeza vai estar no relatório da CPI, porque ter que descobrir qual é o telefone, com quem que fala, se tem um serviço, se não tem, se está em reunião, se está em supervisão externa, não faz sentido, não funciona. Então, saber se o Ministério Público também teria alguma sugestão sobre como melhorar os fluxos entre os diversos órgãos públicos, os diversos serviços. Se tem a facilidade, vamos dizer, se para produzir uma nota técnica, por exemplo, se o Ministério Público acredita que obteve todos os dados possíveis. Quer dizer, se teve acesso a todos os dados disponíveis e se deveriam estar disponíveis outros dados que não estão, porque não são obtidos, porque não são processados. Então, gostaria também de uma consideração de vocês a respeito. E também foi dito que pode chegar um encaminhamento de medida protetiva de emergência via Defensoria Pública. E eu quero entender também como é que funciona esse fluxo. Basicamente é isso. Obrigada, presidente e vereadoras. Então, quero comentar com as nobres vereadoras que tanto a Maiara, da Secretaria Municipal de Direitos, quanto o senhor Douglas, da SMADES, eles também estão aqui devido ao requerimento da vereadora Juliana, a questão do que a própria doutora Silvia pergunta sobre essa recomendação de um processo, de um questionamento que ela vem fazendo. Então, eu gostaria que a doutora Silvia ou a doutora Juliana... Você quer falar, então, primeiro, Juliana, antes de responder a pergunta da Soninha? Porque eu acho que já contempla também, eu vou dar continuidade na pergunta da Soninha, porque como já são 2h24, nós só temos meia hora. E também tenho perguntas para o secretário e para a secretária executiva. Então, eu queria saber se eu posso já falar agora, porque senão não vai dar tempo. Então, você já pergunta, porque ele já vem também para responder aquele seu requerimento, que é o que fala a doutora Silvia também, desse questionamento. Uhum. Então, Soninha. Soninha não, Juliana. Desculpa. Tá. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Estou muito contemplada com a doutora Silvia, né? Gratidão pela a sua explanação, porque ela é muito da minha angústia, né? A nível de cidade, assim. E o entendimento, né? Do que é as políticas públicas para a relação de violência doméstica. Ela não é simplesmente manter o serviço aberto, ela é mais ampla, né? Ela é uma junção de várias secretarias, mas também uma conscientização mais ampla de sociedade, né? Dentro dessa... E aí, a minha primeira vai um esclarecimento muito rápido, tá? Que a última reunião que a gente teve, que foi muito confusa, e aí eu queria só esclarecer mais uma vez que os CDCMs, eles estão funcionando, tá? Eles nunca pararam. E que o esquema de rodízio de teletrabalho foram também articulados e autorizados pela Secretaria de Assistência Social, que está aqui hoje, né, e vai poder também falar disso. E que os CDCMs, eles não podem ser confundidos também com serviços de delegacia ou serviços que são de 24 horas, eles têm um outro papel. Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não misturar os serviços e, às vezes, responsabilizar os técnicos com a ausência da política pública, que hoje é o que nós estamos discutindo aqui. A ausência de uma política pública mais ampla é o que, às vezes, a ponta sofre. Aí, indo para a doutora Silvia, eu entendi que a senhora falou
que a única secretaria que respondeu foi a Secretaria de Segurança, para suas recomendações. É isso? Não. Me desculpa se eu me expressei mal. Todas responderam. Que a Secretaria de Segurança Urbana respondeu absolutamente todos os questionamentos. Aí eu até pontuei que a de saúde deixou de informar sobre os serviços de abortamento legal, e aí as secretarias de assistência e de direitos humanos, obviamente, têm mais questionamentos porque tem as suas responsabilidades maiores, mas todas responderam, sim, a Prefeitura respondeu. Tá. Então, a partir disso, eu tenho visto que tem uma experiência, se eu não me engano, é no Paraná, creio que na cidade de Curitiba, que tem uma unificação de banco de dados existente sobre a violência, né? E eu queria saber se a senhora conhece essa experiência e pensa que se é possível e importante esse esforço da gestão nesse sentido. Que, como você já disse, não é de agora, né? Já são de vários anos, a gente tem muita dificuldade de informação uma só, dessa central única de vagas e de como que a gente tem atendimento. E acho que a Patrícia já perguntou quais são a importância de políticas serem adotadas. Agora, para a Maiara, né, que é a secretária executiva adjunta de políticas públicas, que também está aqui presente, eu queria falar especificamente sobre a portaria do município que vetou a regulamentação da Lei 17.320, de 18 de março, que foi aprovada esse ano, né, a Lei de Auxílio de Aluguel para as Mulheres em Situação de Violência. A justificativa é de estar no ano eleitoral e que não era possível regulamentar a lei dessa natureza. No entanto, a gente também teve acesso a uma minuta de um decreto regulamentando a lei, né? E essa minuta foi um objeto de uma nota técnica, inclusive do NUDEM, com recomendações e observações do texto dessa regulamentação. A minha pergunta é, houve de fato, por parte da Procuradoria do município, uma manifestação contrária regulamentando essa Lei 17.320? E se sim, qual a justificativa? E se não, qual é o prazo de regulamentação dessa lei? Né? De acordo com o parecer 40 de 2012, a Procuradoria do município coloca a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios. E aqui incluiria o auxílio aluguel. Então, ficaria permitido nos casos de calamidade pública de estado de emergência, que é no caso que nós estamos, que esse programa social está estabelecido nessa lei e que já pode ter, inclusive, execução orçamentária para isso. Então, mais uma pergunta. Vivemos exatamente nesse momento de estado de emergência e calamidade, então, né, seria importante que essa política viesse. E também, dentro de uma nota técnica do NUFIS 152/2020, da NUDEM, que a Defensoria Pública, acerca da regulamentação dessa lei, se vocês também estão tendo já sabem disso, já estão atentas a isso, né? Enfim, são muitas coisas que eu queria conversar, que eu queria falar, porque eu estava muito na expectativa do GVID vir aqui e o GVID, a doutora, conseguiu contemplar muitas coisas e eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de o foco, como está aqui o secretário de Assistência Social e também a Secretaria de Política para as Mulheres, como que a gente, depois desse diálogo, né, dos revídeos, como que a gente organiza, né, a articulação das secretarias, para não ficar vazio. Eu acho que também o secretário adjunto está aqui, as secretarias, eu acho que foi bom para eles essa escuta, mas a minha preocupação é o próximo passo, né? Como que a gente, no próximo passo, não fica com informações, tipo, vazias, ou estamos vendo, estamos fazendo, mas efetivamente a gente percebe que isso não tem acontecido. Então, um pouco... eu tinha muito mais coisas, gente, muito, mas eu sei que então, eu acho assim,
Juliana, eu acho assim, se todas vocês concordarem, até a doutora Silvia e a doutora Juliana, de nós podermos ouvir, porque o pessoal, tanto o senhor Douglas quanto a senhora Maiara, poderiam estar respondendo isso, que isso já vem, uma coisa que já vem sendo arrastada. Se não há problema, eu pergunto às vereadoras se concordam dessa maneira ou não. Eu só indago sobre os questionamentos da vereadora Soninha e também da queridíssima vereadora Juliana Cardoso, que eu também externo aqui toda a minha admiração pelo trabalho, se ficariam sem as nossas respostas, vereadora. Não. Então, eu gostaria que você pudesse, doutora Silvia, respondê-las, então, de um modo mais... Eu faço de uma maneira muito concisa. Tá bom. Então... Tá? Então, assim, de maneira muito objetiva, e aqui também cumprimento a vereadora Soninha, que conheço o trabalho de longa data e tenho profunda admiração, agradeço pelas perguntas, esclarecendo muito rapidamente sobre o setor técnico, que é formado pelas assistentes sociais. Eles prestam assessoria técnica aos promotores e promotoras de justiça do GVID e do Núcleo de Gênero. Portanto, e aí no começo da minha explanação, eu disse que nós estamos divididos em 20 cargos de promotores e promotoras de justiça nos núcleos regionais que acompanham as 8 varas especializadas. É função do setor técnico dar essa assessoria, que é de assistência social, porque essa não é a nossa formação, né? Nossa formação é jurídica, de dar assessoria exatamente por conta dessa função do Ministério Público de acompanhamento das políticas. E cabe ao setor técnico também a elaboração dos pareceres, das visitas técnicas, do diagnóstico da rede. Então, todo esse trabalho é feito por essas servidoras do Ministério Público, assistentes sociais que têm uma capacitação, assim, admirável. Respondendo ainda dentro dos seus questionamentos, vereadora Soninha, sobre o fato de a Defensoria Pública poder requerer medida protetiva, né, isso é permitido pela própria Lei Maria da Penha, e daí porque a doutora Juliana mencionou que na casa passa pelo Ministério Público também esses pedidos feitos pela Defensoria Pública. Então, a porta de entrada de quem faz o requerimento de medidas protetivas é diversa. Pode ser via delegacia, fazendo BO, pode ser também diretamente pela Defensoria Pública ou mesmo quando uma mulher em situação de violência procura o gabinete do Ministério Público e faz o requerimento. Sempre essa medida protetiva passa pelo Ministério Público. É o Ministério Público quem faz o parecer pela concessão ou não da medida protetiva. E aí, lembrando que a vereadora Sandra Tadeu colocou sobre a participação da comandante Elza, queridíssima parceira da Guarda, é o Ministério Público que faz o encaminhamento para a equipe da comandante Elza, do Guardiã, quando essa medida protetiva é concedida. Venha ela de onde vier, né? Mas é aí que o Ministério Público encaminha e passa a fazer o monitoramento da fiscalização dessa medida protetiva junto com a equipe da Guarda, tá? Com as visitas. Sobre a questão da Central Única de Vagas, sim, a senhora mencionou se a gente teria aí algumas diretrizes para aprimoramento disso, nós podemos encaminhar essa casa, nós já temos isso formulado, tá? Quais são as diretrizes mínimas, digamos assim, que poderiam ser observadas nessa questão. Eu já tive a oportunidade de falar nessa casa sobre isso antes. Sobre os dados que nos são apresentados, não tenho... veja, isso eu preciso dizer, e até na presença aqui dos representantes das 2 secretarias. Tudo isso que nós estamos falando aqui não é um problema dessa gestão. A questão da Central Única de Vagas isso já é uma demanda de longa data, de outras gestões que também não se aprofundaram em implementar, e por parte da secretária Cláudia, muito pelo contrário, nós temos tido muita abertura de diálogo, ela sabe dessa reivindicação do Ministério Público, e nós temos até reuniões marcadas, eu tenho certeza que há uma intenção que vai no mesmo caminho de criação dessa Central Única. Sobre, finalmente, a questão do aluguel social, também, da mesma forma, vereadora, nós temos aqui algumas
considerações, talvez em razão do tempo exíguo, nós podemos encaminhar à casa o ofício que será encaminhado à à prefeitura agora essa semana e com essas considerações que a senhora pergunta. Então, o que precisa acontecer para que o aluguel social seja adequado? E aí os aspectos relacionados à indagação de orçamento, de fluxo, de prazo de análise, de valor do benefício, critério de renda dessas mulheres, e tudo isso a gente pode encaminhar também, porque isso será encaminhado à prefeitura. Acho que respondi tudo. Da vereadora Juliana Cardoso, sobre a questão do Paraná, sem dúvida, eles são um exemplo nessa centralização de dados, vereadora. É fundamental se espelhar nessa boa iniciativa do Paraná. É bem verdade que São Paulo tem sempre uma dinâmica muito mais peculiar, complexa, difícil, mas a gente precisa pensar grande e precisa analisar o que dá certo. E, sem dúvida, o Paraná, nessa questão da centralização dos dados, é fundamental. E veja, o que aqui a gente está brigando por é muito menos até que isso que a vereadora coloca como ideal. É uma centralização no encaminhamento dessa política que já é muito específica, que é de abrigamento sigiloso. Então, a gente precisa partir disso primeiro para pensar, então, essa centralização total dos dados. Mas se a gente conseguir avançar na centralização dentro da política de abrigamento sigiloso e casa de passagem, a gente já tem um grande avanço aí para depois pensar nesse modelo do Paraná. Acho que foi bem objetiva, presidenta Sandra. Você falou tudo. Mas eu gostaria que você encaminhasse quase uma maratona. Eu gostaria que você encaminhasse aqui para a CPI todos esses dados, toda essa... A gente manda, sim. Esses Pode dados deixar. que vocês irão passar para a prefeitura, que passassem para nós, até para que a gente possa estar brigando por projetos de todas as vereadoras na questão dessa central de dados, que é uma coisa que eu acho que é essencial dessa CPI para que a gente possa até aumentar essas questões das políticas públicas contra a violência da mulher. E agora eu acho, vamos ouvir lá também a Maiara, né, Juliana, que você fez questionamento a elas e depois o senhor Douglas. Então, gostaria que a Maiara pudesse estar se pronunciando. Se der tempo, eu ainda aqui, né, depois de eles falarem, eu queria ainda falar sobre o assunto do auxílio aluguel, enfim, mas eu espero. Vamos ver se vai dar tempo. Se não der hoje, eu acho assim que é um assunto importante, porque o que a gente aprovou, se não me falha o que eu li, a gente fez uma questão da pandemia. E o aluguel da violência da mulher é uma coisa que tem que ser contínua aí. E eu acho que a gente podemos fazer um requerimento ao governo. Cadê a Maiara? Será que caiu? Ou o Douglas, quem primeiro... Posso iniciar ou o Douglas Pode? inicia? Então vai, Maiara, vamos você já. Você está acompanhando toda a CPI, né? Você acompanhou toda a discussão, sim, né? Com certeza. Vou tentar aqui, né? Eu sei que a gente tem horário aqui, mas eu vou tentar de uma forma rápida explanar algumas coisas e responder também os questionamentos que surgiram. Bom, quanto a... Primeiro, agradeço, né, a oportunidade, o convite aí de poder participar aqui hoje, além de representando a coordenação, também representando a nossa secretária Cláudia Carleto. Primeiro, aqui, dizer sobre esse ofício do Ministério Público que a gente respondeu, conforme eu tinha mencionado na reunião anterior que eu pude participar aqui junto às vereadoras. Das recomendações que foram a respeito de mulheres, né, e do atendimento às mulheres, os nossos equipamentos continuam abertos, continuam funcionando, né, desde o início da pandemia, observados alguns pontos, como, né, o horário um pouco diminuído de alguns dos equipamentos, alguns em regime de plantão, mas eles continuam, sim, funcionando, atendendo todas as recomendações de saúde
protocolos de higiene, né, que foram agora, através do decreto 59.511, foram melhorados e otimizados. A gente está seguindo esses protocolos e acompanhando a implementação deles nos outros equipamentos. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso dizer. Mencionar aqui também, né, sobre o pacote de medidas que foram anunciadas na última semana pelo nosso prefeito Bruno Covas, no atendimento à violência doméstica, no enfrentamento, à violência doméstica, né, durante esse momento de pandemia. O pacote de medidas inclui aí o atendimento humanizado do 156, conforme a gente tinha conversado também, né, que isso estava sendo otimizado, estava sendo melhorado. Realmente foi. Agora, quando a mulher liga para o número 156 da prefeitura, tem uma opção lá de atendimento à violência doméstica, onde ela vai conseguir informações, né, dependendo do que ela procura ali, ela vai ser informada sobre os equipamentos. Juliana, então agora nós vamos ouvir o Douglas. Quais são os canais? Oi, estão ouvindo? Você já terminou, Maiara, ou não? Ou que caiu? Oi, não, tô... acho que caiu aqui a internet. Então... Voltou agora, estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, voltando aqui ao atendimento humanizado da plataforma do 156, nós capacitamos cerca de 60 atendentes para fazer esse atendimento específico para as mulheres, né, onde foi falado sobre de violência doméstica. Presidente, não sei se sou só eu, mas está congelando a imagem da Maiara. É dela mesmo. É a rede dela. Maiara, você está me ouvindo? Por favor, Douglas, você pode ir respondendo? Até ela tentar entrar novamente, Douglas? Claro. Então... bom, quando ela retomar... bom, boa tarde novamente. Eu coloco alguns pontos, tentando ser mais objetivo também, porque, enfim, em reunião anterior, em audiência anterior, já havia sido colocado um pouco da atuação da Secretaria diante da pandemia, um panorama da rede de serviços, os CREAS, a rede direta tem funcionado regularmente, com os serviços também atendendo com condições, os serviços da média complexidade, com algumas adaptações no atendimento presencial. Um ponto importante da questão que foi colocada em relação à central de vagas, há um projeto em andamento na Secretaria justamente para que haja uma central de vagas para todos os acolhimentos da SMARS, justamente para que a gente dê conta de fazer essa gestão centralizada e dê conta de todos os públicos nas suas especificidades, tanto os acolhimentos para mulheres, os sigilosos, vítimas de violência, mas também para que essa gestão seja centralizada para idosos, para SAICAS, para residências inclusivas, enfim, para todos os públicos. Esse é um processo que envolve desonerar em alguma medida o trabalho dos CRAS, dos Centros de Referência Especializados de Assistência, nessa gestão de vagas, e que daria conta da gente ter uma resposta mais rápida para demandas que venham tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, mas, sobretudo, diante da rede, da necessidade de articulação que a gente tem nos diferentes territórios. Em complemento a isso, há um processo anterior e que perpassa essa central de vagas, no caso específico dos acolhimentos para mulheres, que era o diálogo que já vinha sendo feito com a Secretaria de Direitos Humanos, no sentido de a gente realinhar a rede de serviços para mulheres, tanto os CRMs como os CDCMs, mas também os serviços de acolhimento, uma medida de a gente tentar enraizar esses serviços nas secretarias que tivessem as características e as condições mais adequadas para tocar esses serviços e ter essa unidade. Então, esse é um processo que precisa ser retomado, inclusive com o apoio e a mediação do Ministério Público, das promotores que já haviam acompanhado esse processo, e que acho que a gente pode
ter, dentro do âmbito dessa CPI, também um espaço para sinalizar essa retomada. Acho que são 2 projetos que têm afinidade, uma vez que com essa reorganização da rede, a gente também teria condições de, no caso de mulheres vítimas de violência, e mesmo na casa de passagem, que foi aprovado em dezembro do ano passado pelo Conselho Municipal de Assistência, que a gente pudesse ter a rede de serviços de acolhimento integrada e, a partir daí, fazer uma gestão única das vagas. Juliana? Vereadora Juliana? Qual é o horário já agora? Oi. Você queria... São 14h46. Então, você queria argumentar mais alguma coisa? Eu tenho 4 requerimentos para a gente aprovar. Tá. Se você quiser fazer uma pergunta rápida... Rápido mesmo. Eu só queria, assim, falar que o nosso entendimento sobre a questão do auxílio hospedagem é uma política, né? Que são as vagas de hotel. Nós temos que falar sobre a questão da política de auxílio aluguel, porque a pandemia, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai passar. Esperamos, o auxílio aluguel, não. Assim, ela é uma política, ela é uma continuidade da política de atendimento, né? Então, falta, na minha opinião, um olhar dentro da legislação, porque a Procuradoria fala que não pode, que é período eleitoral, mas nós estamos num processo de calamidade. Ela pode ser, nesse primeiro momento, a gente visualizar essa política como mais uma de continuidade na luta de políticas públicas da violência. Então, eu queria saber, dentro das secretarias, se a gente, e da própria CPI, se a gente não consegue trabalhar nisso, né? Que o auxílio aluguel seja também para a pandemia, mas passe depois como política pública. Eu acho que vale a pena. E mais uma coisa, a Lei 17.320 é uma coisa, e o auxílio hospedagem, que é um decreto, 59.537, é outra, né? Então, temos que ter aí a transferência e saber do que nós estamos falando, entre lei e decreto, para não ter confusão, aí como foi colocado pelas secretarias, tá bom? Era isso, obrigada. Acho que esse esclarecimento, vereadora Juliana, é fundamental, porque tem havido muita confusão do que é o auxílio para essa época, esse contexto de pandemia que nós estamos atravessando, e o que é a política de auxílio aluguel. Então, muito bem colocado, e fico feliz que tenha sido feito esse esclarecimento. Bom, quem é Maiara? Oi, voltei. Desculpa, gente, que caiu aqui a internet de novo. Você ouviu o questionamento? Sim, eu vi agora as ponderações sobre a questão dos auxílios. É isso que eu gostaria de esclarecer nesse momento, vereadora. Posso dar continuidade? Sim. Não se prolongue muito, por favor. Tá bom. De deixar, vou tentar explicar aqui de uma forma rápida e objetiva. Sim, como a própria vereadora Sandra já tinha mencionado, né, foi apontado aqui, estamos falando de 2 políticas distintas, que é o auxílio hospedagem, né, que foi a regulamentação de um artigo específico da lei que foi construída aí na Câmara para o enfrentamento da pandemia. Nós regulamentamos o inciso que trata especificamente da hospedagem, da possibilidade de hospedagem de mulheres vítimas de violência em hotéis e assemelhados, e incluímos também a possibilidade de uma concessão de um benefício que tem caráter emergencial dentro, né, desse contexto de pandemia que a gente está enfrentando. Isso que foi regulamentado, que nós chamamos de auxílio hospedagem, né? Até já foi publicada a portaria nessa semana de como vai se dar o funcionamento deste auxílio específico. O que não exclui a regulamentação do auxílio aluguel, que, como também já foi bem colocado aqui, essa é uma política de longo prazo, né? Ela não é uma coisa emergencial, como está acontecendo agora com o auxílio hospedagem. Ela é uma política longa, né? Uma política mais robusta, ela é um pouco maior e ela vai ser regulamentada. E, vereadora Juliana, eu não tenho conhecimento desse documento que a vereadora mencionou. Nós vamos consultar aqui o gabinete e o nosso jurídico para ver, porque realmente não chegou ao nosso conhecimento aqui
esse documento que fala da legislação eleitoral, a gente vai fazer o levantamento disso, até para poder te responder. Tem um ofício da vereadora aqui para responder, a gente está indo atrás disso. Mas para deixar claro que são leis distintas, que uma foi regulamentada, né, um artigo específico sobre auxílio hospedagem, que é o que a gente vê e entende que isso é uma emergência também, né, dentro do enfrentamento à pandemia. Foi observado que isso em outros países aconteceu. Essa foi uma política instituída e nós também instituímos aqui em São Paulo para poder atender as mulheres vítimas de violência durante esse período, né? Mais um recurso que foi implementado. Acho que eu consegui ser rápida aqui nessa explicação. Juliana, eu acho assim que nós vamos ter que finalizar, porque hoje nós vamos ter sessão ordinária aqui no plenário. Depois eu mando por ofício também. Então, eu gostaria que mandasse... Muito obrigada. Eu quero ler ainda os requerimentos. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, da doutora Silvia, da doutora Juliana, da Maiara, do Douglas, que estão elucidando para que a gente possa levantar realmente todos esses problemas e a gente colocar isso em normativa de leis e exigir, porque nós como mulheres, e eu acho sempre, porque a gente só pensa em violência da mulher quando vira manchete de jornais. E o problema continua, o problema é diário, o problema é todo dia, toda hora a cada minuto uma mulher sofre violência, a cada 4 minutos. Então, na verdade, é algo que nós temos que tomar essas medidas. Então, eu agradeço a todas. Eu vou dizer que a gente vai voltar a querer conversar tanto com a doutora Silvia quanto a doutora Juliana, a Maiara e ao próprio Douglas. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. E eu gostaria de passar para aprovação dos requerimentos com as vereadoras. Nós vamos passar ao... Eles vão pôr na tela o primeiro requerimento da vereadora Soninha Francini. Muito obrigada aí aos nossos participantes agora. Eu já agradeci e eu gostaria que tanto a doutora Silva quanto a doutora Juliana que passem para a CPI esses dados que a gente não pôde hoje estar aumentando as nossas discussões, para que a gente possa fazer um trabalho, tanto para a Soninha também fazer um bom relatório. Que é Pode deixar, importante. Vereadora. Da parte do Ministério Público, nós agradecemos a confiança, agradecemos a oportunidade e ficamos, então, de encaminhar a casa e para que a vereadora Soninha, então, possa fazer o relatório, as informações solicitadas sobre o auxílio aluguel e também a central de vagas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade e nós passaremos depois os dados necessários. Obrigada, doutora Juliana. Foi um prazer estar com você. Maiara, a gente já está... Bom, quero agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre as nossas ações. Agradecer também, além das vereadoras, as promotoras do Ministério Público, que estão sempre em contato com a gente, sempre nos ajudando, nos auxiliando na construção das políticas e também nos encaminhamentos das mulheres. Doutora Silvia, doutora Juliana, que está lá na casa, tem feito um trabalho excelente. Também quero agradecer pela parceria de sempre. Nós que agradecemos, Maiara. Bom, vamos ao primeiro requerimento da vereadora Juliana. Podem pôr na tela, por favor? Eu leio aqui, ó. A excelentíssima senhora vereadora Sandra Tadeu, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já apagou. Aqui eu não consigo ver. Juliana, você está com o seu requerimento em mãos?
Não, mas a Camila Furque está Onde aqui. que tá o- Camila, você consegue ler para a gente? Cadê o dela aqui? Peraí. Vamos ler aqui, até aqui que eu leio rápido. Olha, eu vou pular toda essa parte aí, requeiro da excelentíssima. Então, o requerimento com o intuito de que eventuais informações faltantes sejam anexadas ao presente processo. Primeiro, qual é a situação do município de São Paulo em relação aos serviços de contracepção? Segundo, de acordo com a reportagem do dia 20 de abril do Intercept, em 2 hospitais, Fernando Mauro Perrocha e Dr. Mário Deghini, suspenderam a inserção de DIU. Houve, de fato, essa suspensão dos serviços nesses hospitais? Se sim, sob qual alegação? Qual é a situação do estoque e distribuição de contraceptivos na cidade, considerando preservativos, DIUs, contraceptivos subcutâneos? Considerando que o planejamento familiar é fundamental como política para o combate da mortalidade materna e de que ele se ocorre na UBS, qual o panorama desses serviços na cidade? Quinto. Presidente, Oi. Pela ordem. Então, esse requerimento, ele já... eu acho que ele já tinha sido lido. Não foi eu tô lido. confundindo. Não foi lido. Porque a gente até pediu para ir para a secretaria. Foi pedido verbalmente, Bom, por isso que a gente está lendo. Tá bom, tá bom. A secretaria faz um mapeamento junto às unidades sobre a continuidade ou não desses serviços. Em relação à mortalidade materna por Covid, a Secretaria Municipal de Saúde já tem dados da cidade. Em relação aos protocolos sobre gestantes e parturientes, a questão do direito ao acompanhante, alojamento conjunto e visitas, qual é a situação da cidade de São Paulo? Uma reivindicação é que esses protocolos sejam tornados públicos, que as gestantes e parturientes tenham ciência e de que os serviços também estejam cientes e cumprindo esses protocolos. Oitavo, qual a situação dos serviços de abortamento legal na cidade? Houve interrupção em algum serviço? Se sim, qual a alegação? No Brasil, muitos antes da pandemia do Covid-19, já vivíamos a epidemia de cesáreas eletivas. Isto é, sem recomendação médica. A Secretaria de Saúde tem dados sobre as cesáreas feitas desde o início da pandemia? Décimo, qual é a situação dos serviços em relação aos núcleos de prevenção à violência, os NPV? 11, a Secretaria tem um balanço do que foi afetado na cidade? Existe alguma mudança de protocolo em relação aos encaminhamentos dos casos de violência para os serviços que existem na cidade? 13º, qual tem sido a relação com a SMARDS? Temos notícia de que o Serviço de Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher tem acionado a SMARDS através de seus CREAs de referência para informar sobre o funcionamento dos serviços. Cabe saber se aqui, qual tem sido o fluxo de informações entre as respectivas secretarias. Juliana Cardoso. Em votação. Como vota a vereadora Juliana Cardoso? Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Edir Salles, que está no chat? Como vota a vereadora Noemi Nonato? Como vota a Patrícia Bezerra? Sim, presidente. Como vota a vereadora Soninha? É um pedido de informações, né? De uma resposta por escrito, é isso, vereador? É, um requerimento de informações. Tá. Não, é porque uma parte das perguntas, as iniciais, foram respondidas semana passada, né? Pela doutora Daniela do Pérola. Mas tem muitas outras que não foram respondidas ainda. Mas é então, melhor já sim, responder favorável. por escrito, que eu acho que fica melhor. Favorável. A vereadora Sandra Tadeu também vota sim. Vereadora Noemi, sim, presidente. A vereadora Ruth Costa também sim. A vereadora Noemi Nonato também sim. Próximo requerimento.
da vereadora Soninha Francini. Considerando que o serviço Ligue 180 é do alcance nacional, sendo amplamente divulgado e tendo recebido relatos de que em cidades vizinhas, como em Bugaçu, clientes da Vivo não têm conseguido efetuar ligações para o Disque Denúncia, citado a partir dos seus celulares, requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiada a operadora Vivo, Telefônica Brasil S.A., para que verifique e informe se estão disponíveis as ligações para o Ligue 180 em toda a cidade de São Paulo e demais municípios da região metropolitana. Vereadora Soninha Francini. Como vota a vereadora Juliana Cardoso? Voto sim, presidente. Voto sim. Como vota a vereadora Noemi Nonato? Voto sim, senhora presidente. Como vota a vereadora Patrícia Bezerra? Sim, presidente. Como vota a vereadora Soninha? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Tadeu, vota sim. A vereadora Ruth Costa vota sim. E a vereadora Edith Salles também, no chat, vota sim. Aprovado. Eu sei, posso mais um requerimento? Requeiro nos termos regimentais que seja convidado para depor perante essa CPI a senhora Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, a fim de falar sobre a prostituição infantil. Vereadora Sandra Tadeu. E requeiro também, nos termos regimentais, que seja convidada para depor perante essa CPI a senhora Elza Paulina de Souza, comandante da Guarda Civil Metropolitana, a fim de falar sobre o programa Guardiã Maria da Penha. Como vota a vereadora Juliana Cardoso? Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Noemi Nonato? Como vota a vereadora Patrícia Bezerra? Como vota a vereadora Patrícia Bezerra? Presidente, voto favorável. A gente não usa o termo prostituição infantil, que criança não se prostitui, tá, presidente? Ela é explorada sexualmente. Desculpa, mas o termo é realmente exploração sexual. Vou puxar as orelhas daqui, do pessoal aqui. Obrigada, presidente. Como vota a vereadora Sandra Tadeu, vota sim. Como vota a vereadora Noemi Nonato? Sim, presidente. Como vota a vereadora Soninha? Favorável com a redação sugerida pela vereadora Patrícia Bezerra. Será... estão aprovados os requerimentos. Muito obrigada pela participação de todos. E de todas. Muito obrigada. Peço aos senhores